Concedo a palavra ao deputado Ibsen Pinheiro, autor do requerimento. Senhor deputado Arlindo Quinalha, digníssimo presidente da Câmara dos Deputados, senhora Tzipora Rimon, embaixadora do Estado de Israel no Brasil, senhor Henry Chmielnitsky, representando a presidência da Confederação Israelita do Brasil, CONIB, neste ato, senhora Zazi Aranha, nesta sessão representando a família de Oswaldo Aranha. Senhor presidente, permita que cumpra primeiro o dever de agradecer a Vossa Excelência por ter autorizado esta sessão numa quinta-feira, que é dia de sessões deliberativas nesta casa, mas foi Vossa Excelência sensível à relevância desta homenagem e concedeu que realizássemos a sessão solene numa quinta-feira, ensejando esta oportunidade. Tenho certeza que Vossa Excelência tem o reconhecimento da Casa e de todos nós pelo espírito superior com que a dirige. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras, senhores convidados, representantes da comunidade judaica em todo o país, senhores embaixadores, autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores. Quando tomei a iniciativa de propor a convocação desta sessão solene, muitos colegas de representação ou amigos perguntavam se o objetivo era homenagear o Estado de Israel, e a minha resposta era também homenagear o Estado de Israel. Mas era uma pretensão mais ambiciosa. Fosse a intenção restrita de fazer uma homenagem merecida ao Estado de Israel, nós o faríamos no dia do seu nascimento, do seu sofrido nascimento, a 14 de maio de 1948. Mas, neste caso, a certidão de nascimento veio antes. Veio a 29 de novembro de 47, num ato que, pelo simbolismo, transcende do próprio Estado cuja criação ensejou. Porque foi um ato de arbitragem da Organização das Nações Unidas para um conflito que já tinha décadas apenas no seu formato mais recente. Finais dos anos do século XIX e os anos do século XX, consumidos por enfrentamentos naquela zona conflitada do Oriente Médio. E a ONU assumiu um papel arbitral e não o fez sem custo. Fez com o custo político de quem toma a decisão na projeção da própria história. Por isso, esta também é uma homenagem à ONU e à sua iniciativa da partilha. A iniciativa que ensejou ao povo judeu recriar o seu Estado nacional, como enseja até hoje ainda aos palestinos que ali viveram também por séculos esta mesma oportunidade que segue aberta e ensejada pela Organização das Nações Unidas. E por isso esta também é uma homenagem à Organização das Nações Unidas. E sendo uma homenagem à Organização das Nações Unidas, não tinha como não ser aquele que num dado momento representou toda a instituição. Quando nós o vimos agora, reproduzido nesta imagem, elegante, sóbrio e firme, proclamando o gesto que então se praticava. E sendo uma homenagem a Oswaldo Aranha, era uma homenagem à sua figura inteira de homem público. A figura de Aranha, que jovem já advogava na fronteira do Rio Grande com a Argentina,
mas não cuidava apenas da sua vida profissional, já se entregava às lutas de 23, de 24, já se preparava para os embates que haveriam de sepultar a República Velha. E ali estava Aranha em 27, ajudando a construir o governo estadual de Getúlio Vargas, que significava um passo decisivo para o Brasil moderno que nasceria em 30, também das mãos de Oswaldo Aranha e os seus companheiros daquele movimento que trouxe o Brasil ao século XX. A figura de Aranha, que ali, jovem ainda, aos 30 anos, ele não tinha chegado aos 40, e já era uma referência no Rio Grande, e esta referência do Rio Grande logo imprimiria uma marca ao Brasil. E o Aranha, que chegou em 1947, representando o Brasil na Assembleia Geral da ONU, não era um representante que tivesse saído da mera lembrança do chefe de Estado. Ao contrário, Aranha chegava lá por delegação própria, da sua própria história, construída naqueles anos terríveis, os anos 40, os anos da ascensão brutal do fascismo, do nazifascismo, que ameaçava não apenas a Europa e o mundo, mas já chegava com seus tentáculos na nossa América, no nosso Brasil. E aqui Aranha já era o lutador liberal da boa causa. Aranha da Assembleia da ONU foi o Aranha de 30, do assalto ao quartel general na Rua da Praia, em Porto Alegre, o mesmo Aranha da advocacia lá em Uruguaiana, nos anos 20, o mesmo Aranha que na madrugada de 24 de agosto resistia com Vargas e que no dia seguinte, na manhã de São Borja, levava o seu adeus ao velho companheiro. Esse Aranha, esse Oswaldo Aranha, impregna a decisão pela partilha de tal modo que esta sessão é uma homenagem ao Estado de Israel, sim, ao povo judeu e a sua história multimilenar, sim, à Organização das Nações Unidas, sim, mas a Oswaldo Aranha, inescapavelmente, sim. Por isto, fizemos questão de convidar os familiares de Aranha para que aqui estivessem neste momento e que esta homenagem fosse também, senhor presidente, uma homenagem ao Brasil. É também o nosso país, com a sua lição de convivência multirracial, nosso país se sente homenageado também com um ato como esse. E é também, senhor presidente, me permita dizer, uma homenagem a esta casa. A esta casa plural que, como nenhuma outra, foi sensível aos grandes movimentos da história em nosso país. Não esqueçamos que aqui nasceu a Lei Áurea. Era outro prédio, era outra cidade, mas era a Câmara dos Representantes do Povo, uma casa que nunca foi nem vitalícia, nem biônica. Esta casa foi sensível ao que vinha das ruas do movimento abolicionista, que vinha pelos brancos e nobres como Nabuco e Rui Barbosa, e pelos negros humildes como Patrocínio e Basílio Gama. Pois esta casa foi sensível em 88, como tivera sido em 1840, na crise da maioridade, movimento liberal que veio das ruas e escoou no plenário da Câmara para ser a decisão da maioridade de uma vitória liberal. A mesma Câmara de 89 da República, a mesma Câmara, presidente, hoje dirigida tão superiormente por Vossa Excelência, que há pouco mais de 20 anos, aqui neste plenário, sepultou um regime autoritário pelo voto amplamente majoritário dos seus integrantes, construindo a redemocratização do nosso país. Senhor presidente, nossa casa recebe lições de quem queira dá-las.
E todos as dão, senhor presidente. Nos dão lições de direito todos os dias, nos tribunais e fora deles. Nos dão lições de ética, às vezes de duvidosa procedência e mais duvidosa autoridade. Mas nos dão também. Mas há uma lição que nunca ninguém deu a esta casa. Lição de coragem. Nenhuma instituição deu como esta casa lições de coragem. E esta casa, que em 1990 aprovou talvez a lei mais moderna de combate a qualquer forma de discriminação, estendendo o conceito de a discriminação de raça escassa para a verdadeira proteção de todas as manifestações da convivência humana, estendendo já em 1990 o conceito de discriminação quando atinge também etnias ou procedência nacional. Me honra ter sido autor do projeto de lei, que não seria lei se não fosse a vontade unânime da Casa, a sanção presidencial, o apoio do Senado Federal. Então esta Casa, senhor presidente, ela se sente homenageada também. E se homenageia o Estado de Israel, produto daquela resolução e da coragem de Ben-Gurion, dos homens que foram para o deserto dar vida concreta e forte àquilo que era um papel da maior relevância, mas que nas areias do deserto se transformou num parto sofrido, em maio de 1948. Homenagem ao povo judeu e à sua história multimilenar. Uma história de preservação da identidade, que é lição para todos nós, senhor presidente. No nosso país, eu sinto que uma espécie de mentalidade colonizada se dedica à autodepreciação. A autodepreciação que tantas vezes esconde até mesmo o orgulho de uma construção como é Brasília. Pois esta autodepreciação nacional precisa beberar-se na fonte histórica do povo judeu, que atravessou milênios preservando sua identidade. E não foi fácil, não. Estamos no encerramento das festas de Chanukah. Um momento há mais de 2000 anos em que a preservação da identidade custou sangue e guerra e luta. Porque o esforço assimilatório partia nada menos do que do mundo helenístico, que era o mundo mediterrâneo de então. E o esforço do oficialismo pagão de decretar e determinar a assimilação teve a reação que se simbolizou para o Chanukah, a festa das luzes, e ali o povo judeu preservou sua fé, e mais do que isso, senhor presidente, inoculou no paganismo helenístico a semente do monoteísmo, que é matriz da civilização ocidental. Assimilado não, mas ao contrário, semente fecunda do monoteísmo, que através da civilização greco-romana acabou sendo a matriz principal da civilização ocidental. Então, senhor presidente, é uma referência que fazemos ao povo judeu, a sua capacidade de resistência e a convicção que ele nos passa de que cantar a sua própria origem, a sua própria história, é a forma mais sólida, mais forte e mais verdadeira de ser universal e ecumênico, como 40 séculos depois disse Tolstói, cantando Tua aldeia, cantarás o mundo, pois a aldeia de Davi, de 3000 anos, Jerusalém, é um símbolo mundial dos valores eternos, dos fatores que engendram uma nacionalidade e que a articulam em favor de todos os povos. Neste momento, senhor presidente, esta homenagem é, por isso, muito ampla. Se intenciona também o futuro, senhor presidente, quando cogitamos todos nós de que a paz não se fará sem respeito a todos. A paz não se fará pela via tortuosa das bandeiras enganosas que alimentam o terrorismo e, na verdade, transformam a todo ser humano num inimigo. Por isso, o exemplo da construção do Estado de Israel,
sob o patrocínio elevado da Organização das Nações Unidas, com a batuta de Oswaldo Aranha e com as guerras terríveis nas areias do deserto, na construção do Estado Nacional, constitui para todos nós um exemplo vivo, forte e permanente e, sobretudo, um exemplo que vem das raízes do passado, vocacionado para o futuro eterno que nos espera a todos e que eu espero que seja, todos esperamos, um futuro de paz e de convivência. Muito obrigado.